Oi pessoal, vamos ler um livro do Monteiro Lobato chamado O Minotauro. Essa minha edição aqui é da LPM. Também tem a edição da Globo Livros, né? Que eu acho que é mais ilustrada. Esse aqui tem algumas ilustrações. E também tem aquela edição antiga das capas amarelas, sabe? O Lobato colocou em algumas histórias do sítio personagens da Grécia Antiga. E também a Grécia Antiga como cenário, em alguns momentos, né? Então pode-se dizer que o Lobato foi um divulgador desse assunto aqui no Brasil. Talvez um dos primeiros divulgadores, se não for o primeiro. Vem aqui. Vamos começar. Capítulo 1. Uma aventura puxa a outra. Os leitores do Pica-Pau Amarelo fatalmente se desapontaram com o desfecho da história. A grande festa do casamento do príncipe Codadad com Branca de Neve acabou violentamente interrompida pelo ataque dos monstros da fábula. Está falando de uma história anterior, né? Dona Benta, Pedrinho, Narizinho, Emília e o Visconde conseguiram salvar-se pela fuga, a bordo de O Beija-Flor das Ondas. Mas a pobre tia Anastácia, que se distraíra nas cozinhas do palácio com o assamento de 1000 fazões, perdeu-se no tumulto. Fora atropelada, devorada ou aprisionada pelos monstros, ninguém sabia. Então, os meninos participaram de uma festa de casamento, né? Deu uma confusão com monstros e eles fugiram, só que deixaram a tia Anastácia lá. Só depois do desastre é que Dona Benta e os meninos puderam ver o quanto a estimavam. Que choradeira! Quindim derruba o focinho. Quindim é o rinoceronte, né? O burro falante desistiu da sua habitual ração de fubá. Só não choraram Emília e Pedrinho. Emília porque não era de choros, e o menino porque andava com uma ideia de bom tamanho. Nada de lágrimas, pessoal, dizia ele. O que temos a fazer é organizar uma expedição para o salvamento de tia Anastácia. Se está viva nas unhas de algum monstro, havemos de libertá-la, custe o que custar. Tamanho rasgo de atrevimento entusiasmou Emília. Bravos, Pedrinho! Você é um herói de verdade. Dona Benta teve de concordar com a ideia da expedição. Não havia outro remédio. Em vista disso, começou a dispor tudo para uma longa ausência. O conselheiro foi confirmado no posto de tomador de conta do sítio e Quindim no de guarda, mas depois de uma severa advertência pelo seu cochilo no caso do Capitão Gancho. Eu cochilei sem querer, desculpou-se o paquiderme. As boas sentinelas não cochilam nunca, disse Dona Benta. Espero que para o futuro Vós-Messê saiba justificar a confiança que tenho na sua inteligência, na sua lealdade e no seu chifre. O rinoceronte prometeu pôr em prática a receita da Emília. Cochile com um olho enquanto espia com o outro. Depois cochile com o outro e espie com o primeiro. Tudo acertado.
Dona Benta partiu com os meninos para a Grécia, a bordo de O Beija-Flor das Ondas. Mas para que Grécia? Há duas. A Grécia de hoje é um país muito sem graça, e a Grécia Antiga, também chamada Hélade, que é a Grécia povoada de deuses e semideuses, de ninfas e heróis, de faunos e sátiros, de centauros e mais monstros tremendos, como a esfinge, a quimera, a hidra, o minotauro. Oh sim, lá é que era a grande Grécia imortal. A de hoje só tem uvas e figos secos e soldados de saiote. Enquanto o beija-flor singrava os mares, Dona Benta ia derramando pingos de história na cabeça das crianças. A Grécia de hoje, meus filhos, é um dos pequenos países da Europa, com 116 mil quilômetros quadrados e menos de 5 milhões de habitantes. Uma nota aqui dizendo, essa é a população da Grécia na época de Lobato. 5 milhões de habitantes. Em 2017, a população do país passava dos 11 milhões. Só isso admirou-se Pedrinho, né? Se referindo aos 5 milhões. Só, meu filho. E a famosa Grécia Antiga também não foi mais do que isso. A importância de um país não depende do tamanho territorial, nem do número de habitantes. Depende da qualidade do povo. Pequenina foi a Grécia em tamanho, e tornou-se o maior povo da antiguidade pelo brilho da inteligência e pelas realizações artísticas. Tão grande foi o seu valor que até hoje o mundo anda impregnado de Grécia. Mesmo aqui neste nosso continente americano, que era só bugres no tempo da Grécia, sentimos a impregnação grega. A língua que falamos está toda embutida de palavras gregas. Geografia, por exemplo, disse Narizinho. E gramática também. Quindim disse que gramática é palavra grega. E não tem conta o número de palavras de origem grega que usamos a todo instante, ou na forma que tinham lá, ou como ficaram depois das modificações do tempo. Mas não é só na língua que vemos por aqui a Grécia, é em tudo. Recorda-se, Pedrinho, daquele célebre discurso do promotor no casamento da filha do juiz? Se me recordo, começava assim: neste momento solene, eu queria ter a eloquência de um Demóstenes, etc. Isso mesmo, pois esse discurso está cheio de coisinhas gregas. Logo no começo aparece Demóstenes, que foi o máximo orador da Grécia. Depois vem aquele pedacinho de ouro. A galante Candoca vai unir-se ao doutor Filogênio pelos laços sagrados do Himeneu. Que é Himeneu? Casamento? Sim, hoje quer dizer casamento. Mas na Grécia Antiga era o nome do deus do casamento, filho de Baco e Vênus. O orador também se referiu ao carro de Apolo. Apolo foi o deus grego da música, das artes e da eloquência. Falou ainda em Aurora. Aurora era a deusa grega da manhã, que abria o dia no seu carro puxado por corcéis de asas, com uma estrela na testa e um archote aceso na mão. Vamos ver o que é archote? Opa, a gente já baixa. Archote, segundo o Google, né, era a tocha.
né? Que é o que a aurora segura, né? Quando abre o dia. Se fôssemos catar todas as reminiscências gregas do discurso do promotor, vocês se admirariam da quantidade. Ele também falou em mel do Himeto e em Eros, disse Pedrinho. Devem ser coisas gregas. Sim, Himeto era um monte famoso pelo seu mel e pelos seus mármores. E Eros não passa do nome grego de Cupido. Que história é essa? Berrou Emília. O tal deusinho do amor, afinal de contas, é Eros ou Cupido? É Eros na Grécia e Cupido entre os latinos. Com a mudança para Roma, depois que Roma conquistou a Grécia, os deuses gregos mudaram de nome. Zeus, o pai de todos, virou Júpiter. Ártemis virou Diana. Palas Atena virou Minerva. Heracles virou Hércules. E assim por diante. Que maçada! Exclamou Emília. Dona Benta não entendeu o pensamentinho dela e continuou. Pois é isso. Na conversa comum, todos os dias vivemos a usar palavras e expressões gregas. Até a pobre da tia Anastácia, de vez em quando, vem com uns greguismos, como daquela vez em que disse: quando na pedreira a gente faz ó, o eco responde lá longe. Ela sabe que tem um nome de eco, a voz que bate no obstáculo e volta, mas não sabe que a palavra se originou do nome da ninfa Eco, uma que falava pelos cotovelos, e de tanto falar, incorreu na ira da deusa Hera, a qual a transformou em uma voz sem corpo, isto é, no que chamamos eco. E no pensamento, então, a maior parte das nossas ideias vem dos gregos. Quem estuda os filósofos gregos encontra-se com todas as ideias modernas, ainda as que parecem mais adiantadas. Então, vovó, a Grécia foi mesmo uma danadinha. Se foi, por isso falam os sábios do milagre grego. Acham que aquilo foi um verdadeiro milagre da inteligência humana. Um foco de luz que nasceu na antiguidade e até hoje nos ilumina. A arte grega, por exemplo, não há nas nossas cidades fachada de prédio que não tenha formas ou enfeites inventados pelos gregos. Os mais lindos monumentos das capitais modernas são gregos, ou têm muito da Grécia. O monumento do Ipiranga, em São Paulo, é grego dos pés à cabeça. Não, dos pés à cabeça. As colunas, os capitéis das colunas com as suas folhas de acanto. Serralha, berrou Emília. Eu sei. As frisas e arquitraves, as cornijas e tríglifos, tudo é grego. Vou desenhar alguns desses elementos para que vocês vejam com que frequência eles aparecem na frontaria dos nossos prédios. Dona Benta desenhou como o nariz dela, umas coisas assim. Olha ela, desenhou e está mostrando para as crianças. As crianças estão aqui embaixo, né? Ela desenhou essas formas gregas. Esses desenhos daqui são feitos pelo Gilmar Fraga. Como que então estas coisas se chamam elementos? Sim, elemento é uma parte de uma coisa, que
Quindim é um dos elementos do sítio, rabicó, outro. Quindim é o elemento paquidérmico, lembrou Emília. Rabicó é o elemento suíno. E você é o elemento lambeta, disse Narizinho. Emília fez o seu focinho de pouco caso, murmurando, fedor. Pois é isso, continuou Dona Benta. A Grécia está no nosso idioma, no nosso pensamento, na nossa arte, na nossa alma. Somos muito mais filhos da Grécia do que de qualquer outro país. Até Quindim é bastante grego, apesar de ter nascido na África, já que é paquiderme e rinoceronte. Paquiderme é uma palavra que vem do grego paqui, grosso, e derme, pele ou couro. Casca grossa, disse Emília. E rinoceronte é palavra que vem do grego rinoceros, rino, nariz, ceros, chifre. O bicho de chifre no nariz. Enquanto Dona Benta discorria sobre a Grécia, o beija-flor das ondas se grava mansamente de rumo a Atenas. O Visconde ia no comando com o Marquês de Rabicó a servir de imediato. A escassez de tripulantes obrigou-o a dar aquele posto ao Marquês, apesar da sua muito conhecida malandragem. Estava faltando tripulação. A tarde ia caindo, nuvens debruadas de cobre estendiam-se no céu como charutos compridíssimos. De vez em quando, um peixe voador pulava da água, voava dezenas de metros e sumia-se de novo no oceano. — Por que é que eles voam, vovó? Perguntou Narizinho. — Para fugir à perseguição dos inimigos, os peixes maiores que querem devorá-los. Como a vida no mar é um pega-pega terrível, cada qual inventa a sua defesa. Uns aprendem a mudar de cor, para se confundirem com as pedras. O inimigo passa e não os vê. Outros aperfeiçoam-se na velocidade e escapam fugindo. Estes voadores aprenderam a voar. No começo, o voo deles não era voo, apenas um salto. Mas viram logo que, ajudando o salto com as asas natatórias, podiam chegar mais longe. E foram se aperfeiçoando nisso, até o ponto em que estão hoje, que é um salto voado, o salto prolongado por um voo muito diferente do das aves. A brisa morrera completamente, de modo que a superfície do mar se transformara num imenso espelho. Que lindo, vovó! Veja que lisura de água, nem a menor ondinha. O mar virou a perfeita cópia do céu. De fato, o céu, com todo o seu azul e todas as suas nuvens, estava duplicado com a maior perfeição no imenso espelho líquido. Pedrinho notou que quando um peixe pulava da água, um desenho aparecia assim. Olha o desenho do peixe pulando na água. Da água, né? Saindo da água. Prestando bastante atenção, compreendeu o fenômeno. Já sei, vovó. Com o movimento de sair da água, ele forma aquela série de círculos maiores. Mas como sai molhado, a água que leva no corpo pinga imediatamente. Pinga um pingo maior no começo e mais 3 ou 4 em seguida, cada vez mais distanciados.
E cada um desses pingos forma o seu sistemazinho de círculos concêntricos. Dona Benta sorriu. Você falou que nem um matemático. O sistema de círculos concêntricos está bom. Nem o grande sábio Einstein diria melhor. Círculos concêntricos quer dizer círculos que têm o mesmo centro. E sistema de círculos concêntricos, neste caso, quer dizer a série de círculos formados por cada pingo. Muito bem. Se tia Anastácia estivesse aqui, você ganharia uma cocada. Ah, pobre, suspirou o Narizinho. Por onde andará neste momento? Para mim, o Minotauro a devorou, disse Emília. As cozinheiras devem ter o corpo bem temperado, de tanto que lidam com sal, alho, vinagre, cebolas. Eu, se fosse antropóloga, só comia cozinheiras. Antropófaga. Antropóloga não, antropófaga. Narizinho teve vontade de jogá-la aos tubarões. Vamos ler mais um pouco? Capítulo 2. Rumo à Grécia. No intervalo de 2 manobras do iate, Dona Benta tomou fôlego e disse: Vocês já sabem que há 2 Grécias, a antiga e a de hoje. Mas só a antiga nos interessa. Surge o problema: como penetrarmos na Grécia Antiga? Pois é, como eles vão chegar na Grécia Antiga? Pulando por cima da de hoje, vovó. Resolveu Pedrinho com a maior facilidade. Resta saber qual dos períodos antigos o mais interessante. Para mim, foi o tempo de Péricles, disse Dona Benta. Mas para a gana de heroísmos que vejo em meus netos, deve ser o tempo ainda muito anterior, em que aquilo por lá era uma coleção de pequeninos reinos, de tribos em luta, de famílias poderosas. O tempo da guerra de Troia, que Homero descreve na Ilíada, e o tempo dos heróis tebanos, da viagem dos argonautas, dos monstros fabulosos, como a Hidra de Lerna e outros. A Dona Benta, então, diz que preferia o tempo do Péricles, né? A Grécia clássica. Mas os meninos preferem os heróis, as guerras, os monstros, as aventuras, que são das histórias do Homero, né? É exatamente o que desejamos, vovó, mas com uma paradinha antes para a senhora regalar-se com o tal Péricles. Quem era ele? Dona Benta tomou o fôlego. Então, quem era Péricles? Ah, meu filho, esse Péricles foi um homem de tantos méritos que chegou a dar o seu nome ao século. Século de Péricles. Ninguém fala da antiguidade sem referir-se ao século de Péricles, que foi o 5º século antes de Cristo. Faz então mais de 2000 anos que ele viveu. Sim, Péricles nasceu no ano de 495 antes do Cristo. Narizinho fez imediatamente a conta. Coisa extraordinária, vovó. Um homem ser falado depois de 2.432 anos do seu nascimento. Prova do seu imenso valor, minha filha,
A história de Péricles foi contada pelo famoso contador de vidas, Plutarco. E quem a lê admira-se de encontrar num mesmo homem tantos e tão grandes méritos. Plutarco escreveu as vidas, né, desses homens importantes. Só no físico não foi perfeito, por falta de regularidade na forma do crânio. Péricles tinha uma cabeça como a do Totocopim, isto é, com uma bossa no cocoruto. Por isso, só se deixava retratar de capacete na cabeça. Tirante esse pequeno defeito, era um homem de grande beleza física, dessas que se aproximam da beleza olímpica. Que tipo de beleza é esse? A beleza olímpica é a que se caracteriza pela serenidade da força e o perfeito equilíbrio de tudo. Sentimos tal beleza diante das estátuas que representam os deuses do Olimpo. E que Olimpo era esse? Um monte que havia na Tessália. E que Tessália era essa? Dona Benta suspirou. Para chegar a uma coisa, tinha de dar 1000 voltas explicativas de outras. Os meninos faziam questão de tudo muito bem esclarecidinho. A Tessália era uma das partes da Grécia, a qual, como vocês sabem, se compunha de diversos estados independentes, mas unidos pela mesma língua, mesma cultura e a mesma religião. Havia a Tessália, o Peloponeso, as Elas e o Épiro, partes, por sua vez, divididas em pequenas repúblicas, como a famosa Ática, de que Atenas era a capital, e a terrível Esparta. Bem, continue com o Olimpo. Como eu ia dizendo, o Olimpo foi até certo período a morada dos deuses gregos. Porque no fim eles acabaram mudando-se para o céu. O governador supremo do Olimpo chamava-se Zeus, que era o deus dos deuses, e mais tarde virou Júpiter em Roma. Isso a senhora já nos contou na história do mundo para as crianças. 12 deuses, etc. Passo. Muito bem. Estes deuses compunham o estado maior das divindades gregas e habitavam a tal montanha do Olimpo. E como eram deuses, isto é, criaturas imortais e em tudo superiores aos homens, tinham o seu tipo especial de beleza, justamente a chamada beleza olímpica, isto é, a beleza serena de quem vive liberto das preocupações, do medo. Um mortal, por mais belo que seja, rarissimamente poderá revelar a beleza olímpica, porque tem o físico marcado pelas preocupações morais e materiais do mundo, filhas do medo. Com os deuses não era assim. Preocupações morais? Nenhuma. Eles estavam acima da moral e do medo. Cuidados materiais? Também nenhuns. Eles desconheciam as doenças e alimentavam-se da maravilhosa ambrosia. Para a bebida, tinham o néctar. Como era essa tal ambrosia e esse tal néctar? Perguntou a menina. Não sei.
Mas no nosso mergulho na Grécia Antiga, vocês poderão ficar sabendo. Não quero só saber, disse Emília. Quero ver e provar. Para mim, o néctar há de ser qualquer coisa como o mel das abelhas, o mel dos deuses. Já a ambrosia não imagino o que seja. Pois é, continuou Dona Benta. Como os deuses viviam dessa maneira, sem cuidados, sem temor, sem a nossa terrível pressão da luta pela vida, foram adquirindo um tipo de beleza que não é da terra, a beleza olímpica. Entre nós aparecem às vezes criaturas que lembram os deuses gregos e dizemos que têm a beleza olímpica. O poeta francês Théophile Gautier foi assim, parecia um deus. E Péricles também? Pelo que Plutarco e outros disseram, Péricles tinha a majestade dos deuses do Olimpo. Isso por fora. Por dentro, a mesma coisa. Sua inteligência revelava a profundidade das verdadeiras inteligências. Ou a forma como ela conta faz jus, né, ao tema. Há inteligências não verdadeiras, vovó? É o que mais vemos neste mundo, meu filho. Inteligências de muita vivacidade, muito brilho, mas pouca penetração. Como o ouro besouro, que tem só o aspecto exterior, não as qualidades do ouro verdadeiro. A inteligência de Péricles pertencia à classe das verdadeiras, das que penetram no fundo das coisas e compreendem. Por isso foi o maior homem de seu tempo, o maior orador, o maior estrategista, o maior estadista que governou Atenas por vontade expressa do povo. Nas mais livres eleições que ainda houve no mundo, saía sempre triunfante. Pois apesar de tão longo tempo de ditadura, mas ditadura à moda grega, consentida pelo povo e anualmente renovada por vontade do povo, as tiranias, Péricles teve a glória de dizer o que disse na hora da morte. Que foi? Ele estava moribundo, com os amigos em redor de sua cama, todos o elogiavam. Um falava na sua grandeza como orador, outro gabava os seus dotes de estadista, outro louvava a sua capacidade como general. Em dado momento, Péricles interrompeu-os para dizer: vocês esquecem a coisa mais notável da minha vida, que é que vou morrer sem que nenhum ateniense haja posto luto por culpa minha. Que beleza para o mundo se na hora da morte todos os chefes de Estado pudessem dizer o mesmo, observou a menina. Nenhum ateniense haja posto luto por culpa minha. Nenhum ateniense morreu por culpa dele, será? E além de ter sido esse chefe ideal, prosseguiu Dona Benta, foi o maior amigo das artes. Graças a Péricles, Atenas se transformou numa obra-prima de arquitetura e escultura. Que maravilha! Exclamou Pedrinho. Agora compreendo porque ainda hoje tanto se fala na Grécia. Mas uma coisa estou sem saber, vovó. A verdadeira causa desse povo ter chegado a essa altura. Deve existir um segredinho. Liberdade, meu filho. Bom governo. A coisa teve início quando um legislador de gênio chamado Solon fez as leis da democracia.
Antes disso, a Grécia estava em plena desordem, com o povo escravizado a senhores. Solon endireitou tudo. E como era poeta, deixou o justíssimo elogio de sua própria obra nos versos que todas as crianças gregas sabiam de cor. Como eram? Aos que sofriam o jugo da escravidão e tremiam diante de um senhor, eu dei a independência e tomo o testemunho dos deuses ao afirmar que a terra da Grécia, a qual arranquei os grilhões, hoje é livre. Isso quer dizer que as leis de Solon deram aos gregos a verdadeira liberdade, a maior que um povo ainda gozou. Consequência, tudo se desenvolveu de modo felicíssimo. Por quê? Porque para o homem o clima certo é um só, o da liberdade. Só nesse clima o homem se sente feliz e prospera harmoniosamente. Quando muda o clima e a liberdade desaparece, vem a tristeza, a aflição, o desespero e a decadência. O melhor exemplo disto temos lá em casa. Como dou a vocês a máxima liberdade, todos vivem no maior contentamento, a inventar e realizar tremendas aventuras. Mas se eu fosse uma avó má, das que amarram os netos com os cordéis do não pode isto, não pode aquilo, sem dar as razões do não pode, vocês viveriam tristes e amarelos ou jururus, que é como ficam as criaturas sem liberdade de movimentos e sem o direito de dizer o que sentem e pensam. A Grécia, meus filhos, foi o sítio do pica-pau amarelo da antiguidade. Foi a terra da imaginação às soltas. Por isso floresceu como um pé de ipê. A arquitetura e a escultura chegaram a um ponto que até hoje nos espanta. O pensamento enriqueceu-se das mais belas ideias que o mundo conhece e deu flores raríssimas, como a sabedoria de Sócrates e Platão. Que coisa gostosa viver na Grécia daquele tempo, exclamou Pedrinho, com um suspiro de nostalgia. Sim, meus filhos, a vida lá era um prazer. Era o prazer dessa mesma liberdade que vocês gozam no sítio. O prazer de sonhar e criar a verdade e a beleza. Nunca houve no mundo tão intensa produção de beleza como na Grécia. E o que ainda há de beleza no mundo moderno é pálida herança da vida de lá. Viva o sítio do pica-pau amarelo da antiguidade, berrou Emília. E as ondas do mar, como um eco, repetiram: viva, viva!